Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje, a pedido de nosso nobre amigo Zillion, falarei para vocês sobre civis e a posse, propriedade ou porte de armas ao longo da Idade Média. Esse vídeo surgiu com uma conversa com este nobre amigo, um comentário dele, perguntando se os civis na Idade Média não poderiam ter alguma arma para autodefesa, ao estilo do que as pessoas têm hoje, com armas de fogo e coisa assim. E eu preferi responder este comentário com este vídeo porque acredito que primeiro que pode ser a dúvida de outras pessoas também, e não somente a dúvida de nosso nobre amigo. E segundo, porque é um assunto um tanto quanto complexo, não é uma coisa que um mero comentário ia conseguir esclarecer de forma satisfatória. Para esclarecer isso de forma minimamente satisfatória, eu teria que escrever até um pequeno artigo para isso. Então eu optei por fazer o vídeo por este motivo. Mas, enfim, os civis possuíam ou não armas ao longo da Idade Média para autodefesa? E o que explicaria isso, tanto sim quanto não? Primeiramente, é necessário ressaltar que nem todos os civis eram necessariamente permitidos de ter essas armas em casa. Como assim, Docas? Existiam feudos ou territórios onde não era permitido ou não era bem visto ter esse tipo de coisa. Então, haviam situações onde a pessoa simplesmente não poderia ter, porque isso causaria problemas com o senhor feudal daquele território. Seja este senhor feudal ou uma pessoa mesmo, um nobre, chefe de uma casa nobre, ou seja este senhor feudal uma pessoa jurídica, no caso uma corporação, uma guilda. Mas havia um caso onde não era permitido. E casos onde até era permitido ter a espada ou alguma arma em casa, algumas específicas, mas que não era permitido o seu uso. Então, de certa maneira, é uma liberdade a mais poder ter, mesmo que sem poder usar, do que simplesmente não poder ter, sem dúvida. Mas acabava sendo uma proibição também e influenciaria para a pessoa não ter. Esse seria o primeiro motivo. Havia um caso onde isso acontecia mesmo. E haviam armas que poderiam ser, inclusive, banidas para civis, como, por exemplo, bestas. Mas esse detalhe eu vou entrar mais para o final do vídeo, porque tem uma explicação complexa para chegar nele e poder entender o porquê. Bestas normalmente eram banidas para civis, a partir de determinado período da Idade Média, lógico. Mas isso, como eu falei, no momento certo desse vídeo será explicado. Agora, havia situações onde não era proibido ter, mas aí entra uma outra questão. Algumas questões. A questão do custo de ter essas armas, que embora eu já tenha feito outros vídeos onde eu mencionei para você, primeiro que é impossível calcular o real custo delas, mas que é possível estimar sim que alguns civis conseguiriam ter e manter essas armas, sem precisarem ser lá os grandes mercantes endinheirados. Alguns civis poderiam sim ter, mas seria uma coisa cara, né? Essa questão de o preço da espada, a gente sabe que alguns conseguiriam ter sim, mas ninguém falou que seria barato ou algo simples de conseguir, que o cara vai comprar no mercadinho da esquina. E segundo, a questão do uso e da prática dela. E acho que essa é uma coisa que vale a pena ressaltar, porque isso até conversando com historiadores reais que fizeram um estudo sobre a Idade Média, essa é uma questão que pega muito e muita gente não leva em consideração. É importante ressaltar por que a arma de fogo é tão forte hoje, é tão culturalmente presente em alguns países como Estados Unidos, e tem até aquele ditado de Samuel Colt: Deus fez os homens diferentes. Samuel Colt os igualou em força. Por quê? Porque a arma de fogo é, de certa forma, um equalizador de forças. Como assim? As armas de fogo modernas tornam qualquer humano que tenha a mínima capacidade de utilizá-las com chances equivalentes de combate. Porque não importa se o cara é o cara mais fraco do mundo ou o cara mais forte do mundo, se ele atirar, o tiro vai ter exatamente a mesma força. Se acertar, vai causar exatamente o mesmo dano. Tudo bem, alguns organismos podem ser mais fortes para resistir ao tiro, mas se acertar em um ponto mais vital, a chance de fazer alguma diferença grande é pequena. Então a arma de fogo, na prática, é um grande equalizador de poder. Lógico, apesar dela ser um grande equalizador de poder, uma pessoa com um treinamento maior ou conhecimento maior de uso da arma tende a ter resultados melhores do que uma pessoa que nunca atirou na vida. Porém, não é necessário um treinamento tão grande assim para a pessoa se tornar habilitada e capacitada para utilizar uma arma de fogo. Tudo bem, eu sei que é um treinamento e tem suas dificuldades, seus méritos, não estou querendo negar isso, mas o treinamento necessário para se utilizar uma arma de fogo com bons resultados é muito, mas muito menor do que o treinamento necessário para usar uma arma branca ao estilo das que existiam na Idade Média, à exceção das bestas. E as bestas ainda assim provavelmente precisariam de um treinamento maior do que as armas de fogo de hoje, para se fazer um bom uso delas. Porém, se a besta que é o mais próximo da arma de fogo no período ainda era mais difícil do que uma arma de fogo de hoje para ser utilizada, imagina o treinamento necessário para se usar uma espada direito, para se usar uma lança direito.
para se usar um arco direito, era muito treinamento, né? E, de fato, os nobres, como eles viviam em função da guerra, eles passavam uma parcela muito grande de suas vidas treinando técnicas de luta, evoluindo e aperfeiçoando elas, evoluindo capacidades físicas para conseguir utilizar suas armas com mais eficácia, suas armaduras também, evoluindo técnicas de movimento, formas de prever golpes e estudar golpes. Eles passavam a vida fazendo isso. Enquanto o civil normal na Idade Média estava lá arando o campo, colhendo trigo, moendo trigo, carregando saco de trigo, tirando o leite da vaca, limpando o frango para assar ele como jantar, cuidando deles, cuidando da manutenção de sua própria casa. Então imagina o seguinte, o civil lá na Idade Média, ele não tinha lá muito tempo para poder ficar evoluindo e aperfeiçoando a arte de combate. Então, mesmo que ele tivesse uma espada, por exemplo, ele nunca ia conseguir usar aquela espada da mesma maneira que um nobre que passava a vida treinando para utilizar. Ah, mas os nobres não tinham outras obrigações? Tinham, mas os civis também. Proporcionalmente em relação à quantidade de tempo, o nobre passava muito mais o tempo dele treinando do que o civil conseguiria. O que tornaria praticamente impossível o civil. Praticamente, é bom ressaltar porque pode existir a chance de não ser verdade isso. Mas a tendência é de que era. Então, praticamente, o civil não teria muitas chances contra o nobre, ou não teria as mesmas capacidades de luta. Então, ele ter uma espada não mudaria muito as coisas. Não mudaria mesmo. E isso era um outro fator que desincentivaria muito eles terem armas. Ah, mas os ladrões, os bandidos, os criminosos, contra eles poderia ser eficiente. Talvez fosse ineficiente contra um nobre, contra um agressor, contra um bárbaro que veio pilhar o feudo ali, sei lá. Talvez fosse inútil contra esses caras, ou fosse de pouca utilidade contra eles, mas poderia ser útil contra esse bandido. Aí entra um outro ponto, que é a questão da densidade demográfica. E por que isso faz diferença, Docas? Porque não sei se vocês lembram aquele vídeo que eu fiz sobre quantas pessoas iam para uma batalha durante a Idade Média, mas que se pegarmos a Europa e considerarmos uma área de 10% habitável dela, a média da população de um feudo seria de aproximadamente 75 pessoas, mais ou menos. Vamos ser sinceros, em uma vila que tem 75 pessoas, que todo mundo conhece todo mundo, qual que é a chance de um bandido vingar, dar certo num lugar desses? Já foram em cidade pequena do interior? Daquelas bem pequenas, isolada mesmo? Nos dias de hoje, tá? Não tô falando na época da Idade Média, porque aí vocês não teriam como mesmo. Mas se já foram? Eu já fui em algumas. E, cara, é impressionante. Em muitas cidades mais afastadas, isoladas do interior, cidades pequenas, assim, o índice de criminalidade é praticamente nulo. Tem cidades que passam às vezes 20, 30, 40 anos sem um assassinato sequer. Com pouquíssimos ou quase nulos registros de roubo. Às vezes passa mais de um ano sem ver um crime acontecer. E vamos ser sinceros, o ladrão, para poder sobreviver como ladrão, ele teria que estar cometendo crimes o tempo todo, né? Teria que estar roubando o tempo todo para conseguir manter a sua alimentação, sua vida e todo o resto. Se um lugar desses passa anos sem ocorrência de crimes, e estamos falando do mundo moderno, onde as cidades têm menos de 5 mil habitantes, mas tem mais de 1.000 habitantes. Já são assim tranquilas. Imagina uma vilinha de 70 pessoas, 80 pessoas, sei lá, 100 pessoas aí. Uma vilinha onde todo mundo é meio que parente ou conhecido e que não tem nada em volta para onde o bandido fugir quando ele roubasse. Ele ia ter que viver tipo um ermitão na floresta para não ser conhecido da vila e conseguir roubar com sucesso lá dentro. Então era relativamente difícil o bandido vingar, assim, atacando vilas, pessoas conhecidas. Sem falar que o senhor feudal teria todo o interesse do mundo em se livrar do bandido, porque afinal ia estar prejudicando ele de certa maneira. Então podemos dizer que o índice de criminalidade, assim, de pequenos furtos, pequenos roubos, ao longo da Idade Média eram coisas muito raras. Além, é lógico, de toda a questão religiosa, de condenação ao inferno por esses atos pecaminosos, ruins e todo o resto da parte cristã, e até de punição por covardia da parte pagã, podemos dizer que questão de criminalidade era uma coisa rara ao longo da Idade Média nesse ponto. Do pequeno bandido, assim. Até porque não haveria muito como ele prosperar a longo prazo, o que por consequência traria um motivo a menos para a pessoa se preocupar em ter uma arma para autodefesa. E por fim, temos um outro motivo que desincentivaria a pessoa de ter. Em caso de cerco, de pilhagem, de invasão dessa vila, tá certo que havia uma certa moral, um certo comportamento em evitar atacar os civis. Até porque, se um senhor feudal se apossasse da terra que já pertencia a esse outro, ele ia querer que a terra fosse o mais funcional possível para ele. Então, para ele, não faria sentido uma grande pilhagem aos civis. Ou ele tenderia a evitar isso para não destruir a terra.
Mas é inevitável que muitas vezes houvessem pilhagens sim aos civis. Até porque nem todos os agressores tinham um real interesse de dominação da terra. Alguns poderiam ter um mero interesse de passagem por ela, para alguma guerra que eles estivessem envolvidos, para luta com outro senhor, talvez aquele senhor fosse um aliado de outro. Às vezes até, eles não controlavam muito bem seus exércitos ou seus vassalos e seguidores na hora de uma batalha, e alguns poderiam acabar cometendo atrocidades, que estivessem além do controle do chefe dessa aliança militar. Nestes casos, o que vocês acham que seria a primeira coisa que os pilhadores iam procurar na hora de fazer suas pilhagens? Primeiro, metais preciosos e depois armas, equipamentos de combate, porque para eles esses eram bens preciosos, bem úteis. É mais funcional para um líder guerreiro ou para um guerreiro pilhar uma arma nova, uma armadura nova, do que pilhar uma panela. Então, de certa maneira, isso iria atrair a atenção de pilhadores. Ou seja, era uma coisa cara, era uma coisa que daria trabalho para ter e manter, não era algo barato e simplesmente assim, mas tudo bem, não era impossível do cara pagar muitas vezes. Se ele tivesse um pouquinho melhor na vida dele, de recursos, ele não precisava ser um grande mercador ou um cara muito endinheirado para manter uma dessas, mas ia ser uma coisa que ele provavelmente não conseguiria usar com muita facilidade, mesmo que lhe fosse permitido isso, pela questão do treinamento, como eu mencionei, e pela questão da provavelmente baixa utilidade, uma vez que ele não teria muitos bandidos para combater por aí, e além de tudo, isso colocaria um alvo nas costas dele, porque um agressor real que viesse atacar o feudo em si como um todo, poderia ver nisso uma oportunidade de pilhá-lo, um interesse a mais. Então poderia não ser muito interessante manter uma dessas. Ainda mais se você não tem condição real de usá-la, muitas vezes. Agora, e as bestas que você mencionou desde o começo? Aí entra um detalhe interessante. Primeiro que bestas não eram armas lá tão simples de serem produzidas, quanto um arco e flecha, quanto uma espada, quanto uma lança, ou qualquer outra arma branca mais simples. Então, diria que poderiam ser até mais caras de se conseguir. E além de mais caras, mais difíceis, porque precisariam ser compradas de uma pessoa específica que tivesse capacidade técnica de produzi-las. O que não era algo tão normal assim, né? Besta é uma obra de engenharia. Tem toda uma questão de um gatilho para poder destravar e atirar na direção correta, toda uma questão de capacidade de pressão que esse gatilho aguenta. Porque tinha que ser uma coisa forte a poder disparar bem o dardo de besta e ele poder ter um bom alcance, uma boa precisão. Mas se fosse forte demais, atrapalharia o funcionamento desse gatilho, atrapalharia a capacidade de recarregar ela. Porque toda vez que ela tinha que ser recarregada, algumas tinham manivela para puxar, mas que ainda assim, não vou falar que eram coisas muito molinhas e simples de fazer. É lógico que era mais fácil que usar um arco, né, para uma pessoa sem experiência. Mas, sem dúvida, uma arma de fogo seria muito mais tranquila de ser recarregada e utilizada do que aquilo. Alguns, às vezes, utilizavam os cintos e calçamentos para poder puxar a corda. Também era uma coisa que exigia força. Então, se fosse algo muito pressionado, essa corda, esse arco, essa recurvatura da besta, a recarga ficaria quase impossível. Mas se fosse algo muito frouxo, a força do tiro seria muito pouca. Então tinha que ser algo muito precisamente calculado para funcionar. Ou seja, era uma coisa provavelmente mais cara e difícil de conseguir do que uma espada. Além disso, uma dessas precisaria ter munição. E se engana quem acha que munição para arcos e bestas era uma coisa super simples de fazer que qualquer um faria numa boa. Isso até de uma conversa minha com o Anderson, um dos líderes da SCAN Combate Medieval lá de Florianópolis. Ele mesmo me deixou claro isso, né? A flecha é um elemento muito primordial para o arco. Portanto, ela tem que ser muito bem feita para funcionar bem. Tem que ser feita da forma correta. A ponto de que se você utilizar penas que não estejam devidamente alinhadas, não possuem o mesmo ângulo, você pode acabar fazendo uma flecha antifuncional. Então, a flecha não pode ser feita com qualquer pena. Ela tem que seguir todo um padrão correto para ela ser funcional. Então, se você tiver uma besta, você tem que ter os dardos dela, as flechas dela. E não era uma coisa tão simples de se conseguir também. Então você já teria que ter armazenado uma quantidade boa deles. E para recarregar, você provavelmente ia ter que, para que acabasse o estoque, você ia ter que ir atrás de uma munição muito específica. E além de tudo, por essa arma ser de certa forma um equalizador de poder, que neutralizava um tanto a vantagem que alguns nobres tinham pelo seu treinamento militar, que dedicavam a vida a isso, em determinado momento da Idade Média, mais pro final dela, a própria Igreja Católica passou a banir essa arma, ou a considerar pecaminoso a posse ou propriedade desse tipo de arma.
por reconhecer que quem a tivesse teria uma vantagem muito grande na hora de lutar. Então, se você fosse encontrado com uma arma dessas, você provavelmente poderia parar num tribunal da igreja, além de tudo. Dependendo da época da Idade Média que estamos falando. Dependendo da época, não. Mas, sem dúvida, você poderia gerar uma revolta muito grande no nobre que encontrasse isso, se você fosse um civil, um plebeu, e possuísse esse tipo de arma. O que poderia levar a uns certos problemas aí pra você, vamos dizer assim. Então, este é o motivo da besta ser banida, ou ser até um tanto quanto evitada em alguns casos, embora fosse uma arma realmente muito poderosa e muito forte para pequenos usos. Mas também era uma arma muito cara e de difícil acesso a ela, a munição dela. Sem falar que a besta tem uma característica diferente do arco. O arco, muitas vezes, você consegue reatirar a mesma flecha várias vezes, porque a pressão que o arco tem acaba não destruindo as flechas em muitos casos. A besta, pelo contrário, a besta destrói a flecha, na maioria das vezes que ela é utilizada. Mas, Docas, agora explicou todos os motivos do porquê que civis normalmente não teriam armas. Responde, algum civil poderia ter alguma arma pensando em autodefesa? Bom, eu acho que eu já respondi essa pergunta no meio do processo explicando por que eles normalmente não teriam. Sim, eles poderiam ter. Se eles realmente desejassem, quisessem, poderiam ter, e embora pudessem haver alguns impedimentos ou dificuldades para isso, haveria uma maneira assim deles terem. Agora, era aquela coisa, não é algo de tanta utilidade assim, retratando essa realidade específica. Mas, especificamente nos casos dos civis que iam para as famosas terras de ninguém, aí neste caso podemos dizer até que havia uma certa normalidade deles terem alguma arma. Por que especificamente? Porque nestes casos, os civis tinham um real motivo para tê-las, porque nas terras de ninguém, vamos chamar assim, não haviam nobres para se preocupar com a segurança daquele território, com a estabilidade e segurança deles. Ali seria realmente um campo onde ele precisaria cuidar de si próprio, e neste caso faria total sentido de ter também. Mas terras de ninguém e civis que viviam nelas não eram regra na Idade Média, eram exceção. Até porque para os civis era muito mais conveniente pagar alguma coisa para o nobre para ser protegido do que se autodefender e cuidar de todo o resto. Era muito mais conveniente na época. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero ter esclarecido essa dúvida. Espero ter ajudado vocês com alguma coisa neste vídeo. Se gostaram, por favor, deixa o joinha, se inscreve aí e até a próxima.